Esse é o vídeo número 47 do maravilhoso livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Escola da Perfeição Cristã. Já estamos na página 224 de um total de 500 páginas. Aproveite! Inscreva-se no canal para crescer espiritualmente e alcançar a perfeição com essas maravilhosas meditações em áudio. Terceiro, se quiseres alcançar uma humildade perfeita, alma cristã, deves te esforçar a receber com serenidade toda sorte de desprezo e maus tratos. Poderás praticar isso se creres sinceramente que, em vista de teus pecados, mereces todo o desprezo possível. A humilhação é a pedra de toque da santidade, o meio mais seguro para se conhecer se uma alma possui virtude. Segundo São João Crisóstomo, no comentário ao Gênesis, tomo 34, consiste em observar se ela recebe tranquilamente as humilhações. O padre Krasen narra, na sua História da Igreja do Japão, que um missionário agustiniano que, por causa da perseguição, trajava a secular, recebeu, uma vez, uma bofetada sem se irritar nem por um só instante. Disso concluíram os pagãos que ele era um cristão e meteram-no na prisão, convencidos de que só um cristão pode praticar uma tal virtude. Alguns colocam a santidade na recitação de muitas orações e na prática de penitências, diz São Francisco de Sales, e não podem suportar uma palavra ofensiva. Esses não têm ideia do grande valor das humilhações. Mais se ganha suportando uma ofensa que jejuando 10 dias a pão e água. Vês, por exemplo, que se permite a outros o que se nega a ti. O que os outros dizem é ouvido com atenção, enquanto que as tuas observações são tomadas em ridículo, outros são louvados e a tudo que fazem são elevados a cargos honrosos, enquanto que não se tem a mínima consideração para contigo e se zomba de tudo o que fazes. Em tais ocasiões, diz São Doroteu, deves mostrar-se-as verdadeiramente humilde. Se de boa mente recebes todos esses desprezos e recomendas a Deus com tanto maior amor àqueles que mais te maltratam, porque te curam do orgulho, dessa doença perigosa, então és verdadeiramente humilde, segundo o pensamento de São Doroteu. Porque os orgulhosos se julgam dignos de toda espécie de honras, abusam das humilhações que encontram, para aumento de sua soberba, enquanto que os humildes, que se julgam dignos de todo o desprezo, se utilizam das humilhações que lhes sucedem para aumento de sua humildade. Humilhações que nos impomos a nós mesmos são boas, porém muito melhores são as que nos advêm de outros. Por exemplo, repreensões, acusações, injúrias e zombarias, contando que as aceitemos de boa mente, por amor de Jesus Cristo. O Espírito Santo diz, o ouro é provado no fogo, e os homens que Deus quer receber, na fornalha da humilhação. Eclesiástico capítulo 2, versículo 5. Como o ouro é experimentado no fogo, assim a perfeição dos homens é provada nas humilhações. Uma virtude sem provação, de Santa Maria Madalena de Pazzi, não é verdadeira virtude. Quem não suporta tranquilamente o desprezo, nunca poderá alcançar a santidade. Meu nardo espalhou o seu cheiro, Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 11. Disse no Cântico dos Cânticos, o nardo é uma planta odorífera, mas que só espalha o seu cheiro agradável quando é fendida ou moída. Oh, que cheiro agradável não difunde diante de Deus uma alma que recebe tranquilamente qualquer ultraje e se alegra vendo-se desprezada e tratada por todos como se fosse a última. Alguns julgam-se humildes por estarem convencidos de sua miséria e se arrependerem de ter vivido mal. Não querem, porém, ser humilhados e não suportam que lhes falte com atenção e respeito. Por isso, evitam todas as ocupações menos honrosas e tudo o que não é compatível com sua soberba. Mas que humildade é essa? Confessam que são dignos de toda a ignomínia e não podem suportar uma falta sequer de atenção, e até procuram honras e distinções. O Espírito Santo os caracteriza com as palavras, alguns se humilham maliciosamente. Isto é, dizem de boca que são os piores de todos, mas no coração desejam ser estimados e honrados mais que os outros, e o seu interior está cheio de dolo. Eclesiástico capítulo 19, versículo 23. Espero, alma cristã, que não pertenças a essa classe. Se, pois,
Te julgas pior que todos os outros? Deves ficar contente se te tratam pior que aos outros. Deves até amar como teus maiores amigos aqueles que te auxiliam por seu trato desdenhoso à humildade e ao desprezo das honras mundanas e que contribuem para que te unas mais intimamente com Deus e nada mais busques nesta vida que seu santo amor. Considera-te a ti mesmo como um cadáver em putrefação que, com razão, é abominado por todos, e mostra-te pronto a suportar por amor de Deus, e em satisfação de teus pecados, todas as injúrias, sem nunca permitires uma queixa ao teu amor próprio. Pensa que quem teve a ousadia de desprezar a Deus merece um tratamento muito pior, a saber, ser calcado pelo demônio no inferno. Não conheço melhor remédio para curar as chagas do meu espírito, diz São Bernardo, do que injúria e desprezo. Epístola 280. Alegra-te, pois, alma cristã, se fores desprezada, escarnecida e tida pela pessoa mais tola e desprezível de todas. Crê no que diz o padre Alvarez. O tempo da humilhação é o mais próprio para ficarmos livres de nossa miséria e de ajuntarmos merecimentos. Segundo Santa Maria Madalena de Pazzi, as maiores graças do Divino Esposo a seus privilegiados consistem nisso, que ele lhes envia humilhações e cruzes. Afirmava também que encontrava uma consolação especial podendo tratar com pessoas que eram desprezadas, por serem muito caras a Jesus Cristo. Por isso dizia às suas irmãs, não procureis em outra coisa vosso gosto e satisfação senão no desprezo. Devemos, antes de tudo, ter sempre diante dos olhos as palavras do Divino Mestre. Bem-aventurados sois, se os homens vos odiarem e vos excluírem e carregarem de injúrias e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 22. O apóstolo São Pedro acrescenta, bem-aventurados sois, se por causa do nome de Cristo vos insultarem, porque o que há de honra, de glória e de virtude de Deus, o Espírito que é dele, repousa então sobre vós. Primeira Epístola de São Pedro, capítulo 4, versículo 14. Os santos não atingiram a santidade debaixo dos aplausos, mas sob injúrias e desprezo. São Inácio Mártir que, como bispo, gozava de consideração e veneração, foi arrastado como um malfeitor para Roma, para ser lançado às feras. Os guardas, durante a viagem, o cobriram de injúrias e maus-tratos de toda a espécie. Ele, porém, cheio de júbilo, exclamava, agora é que começo a tornar-me um discípulo de Cristo, que foi tão desprezado por amor de mim. Epístola aos Romanos. Os mundanos sentem menor alegria nas homenagens que os santos nos desprezos. Quando se fazia uma injúria ao irmão Junípero, franciscano, ele suspendia o seu hábito e estendia-o no alto, como se quisesse aparar pérolas. Meu Deus, o que entende aquele que não sabe suportar uma ofensa por Jesus Cristo? Quem não é capaz de suportar uma injúria prova que perdeu de vista a Jesus Cristo crucificado? A venerável Maria da Encarnação disse um dia, à vista de um crucifixo, às suas irmãs, será possível, queridas irmãs, que nós recusemos sofrer desprezos, quando vemos a Jesus Cristo tão desprezado? Nosso Senhor apareceu uma vez a São João da Cruz com a cruz às costas e a coroa de espinhos na cabeça e disse-lhe, João, exige de mim o que quiseres. Ao que o santo respondeu, Senhor, desejo padecer e ser desprezado por amor de vós. Com isso queria dizer, ó meu Salvador, vendo-vos por meu amor tão atormentado e desprezado, que outra coisa posso desejar que padecer e ser desprezado? Uma outra pessoa piedosa, quando recebia uma injúria, dirigia-se ao altar do Santíssimo Sacramento e dizia, ó meu Deus, sou muito pobre para vos oferecer alguma coisa de preço, por isso vos ofereço estas pequeninas dádivas que acabo de receber. Oh, com que amor não abraça Jesus Cristo uma alma que suportou com paciência um desprezo? Como se apressa ele em consolá-la e enriquecê-la de graças. O padre Antônio Torres foi acusado como propagador de falsas doutrinas, em consequência disso, privado por vários anos da jurisdição de ouvir confissões. Ele escreveu mais tarde a respeito desse tempo. Enquanto duraram as calúnias, foram tão grandes as consolações, que posso afirmar nunca ter experimentado semelhantes consolações.
Quem suportar com coração alegre as injúrias, não só alcança grandes merecimentos para si mesmo, mas ganha também o próximo para Deus nosso Senhor. São João Crisóstomo diz: o manso de coração, que suporta tranquilamente as ofensas, aproveita a si e a todos que o observam. Pois nada é mais próprio para edificar o próximo do que a mansidão de um homem que, com o rosto sereno, suporta ultrajes. O padre Maffei conta de um padre jesuíta do Japão que, estando ele a pregar, um homem viu-lhe e escarrou no rosto. Ele, tomando o lenço com toda a tranquilidade, limpou e continuou a sua pregação, como se nada tivesse acontecido. Isso impressionou tanto a um dos ouvintes, que se converteu à fé cristã. Pois a religião que ensina uma tal humildade, dizia ele, deve ser verdadeira e divina. Assim também converteu São Francisco de Sales a muitos hereges pela mansidão com que suportava todos os insultos. De resto, quem quiser trilhar o caminho da perfeição deve estar pronto a ser escarnecido, caluniado, injuriado, perseguido e odiado. Isso é inevitável. Os ímpios abominam aqueles que se acham no caminho direito. Provérbios capítulo 29, versículo 27. A vida dos bons é, de fato, uma contínua exprobração para os pecadores, pois seu desejo é que todos vivam como eles. A fugida do mundo, o desapego dos vãos prazeres, numa palavra, todos os atos piedosos de um cristão fervoroso, eles qualificam de singularidade, tolice e até hipocrisia, visto que se pratica tudo isso para se passar por santo. E se uma vez tem um bom cristão a infelicidade de cair numa falta, pois não deixou de ser frágil, gritam logo, vede o santo. Isso faz aquele que comunga todos os dias e passa o dia inteiro na igreja para enganar os homens. Muitas vezes se acrescentam ainda mentiras. Quem quer se santificar deve estar resolvido a receber serenamente todas essas humilhações e oferecê-las a Deus, porque, se não quiser suportá-las, não poderá permanecer por muito tempo no caminho encetado. Dentro em pouco deixará tudo e procederá do mesmo modo como a grande maioria. Tratei a fundo deste assunto, porque me parece impossível que um cristão faça progresso na perfeição se não se sujeita de boa vontade ao desprezo, e porque tenho por certo que, em caso contrário, não se santificará. Se queres, pois, atingir a santidade, deve ser muito humilhado e desprezado. Se estas palavras te assustarem, reanima-te pela promessa de Jesus Cristo. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por causa de mim. Folgai e exultai, porque vossa recompensa é copiosa nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 12.